Bem-vindos de volta ao Dentro da História. Hoje vamos falar sobre um caso judicial que influenciou o imaginário coletivo dos Estados Unidos e, de certa forma, também do Ocidente, incluindo em parte a Europa, por décadas e décadas. Um caso de espionagem, de transmissão de segredos nucleares, um caso judicial, um caso de execução pública de dois cônjuges, mas também um caso com muitas facetas muito estranhas, com coisas ditas e não ditas, com testemunhos sem fundamento, sem comprovação. Um caso que ainda hoje gera discussões, um caso que envolve uma acusação muito grave de espionagem contra o próprio país, mas que com o tempo foi revisado, contextualizado e substancialmente reduzido a um caso muito menos grave, a ponto de ainda hoje nos perguntarmos: Julius e Ethel Rosenberg mereciam morrer na cadeira elétrica? Ou talvez simplesmente a atmosfera daquela época, do início dos anos 50 nos Estados Unidos da América, tenha influenciado tudo isso. A pressão da opinião pública e o interesse de certos políticos levavam para que se chegasse àquele desfecho, a uma condenação capital exemplar para dois cidadãos comuns. Hoje vamos tentar esclarecer esse caso que ainda hoje abala as consciências. Antes de começar, o caso judicial do casal Rosenberg, Julius e Ethel, ocupa um lugar de destaque na história dos Estados Unidos no século XX. Presos em 1950, condenados à morte no ano seguinte e com a sentença executada em 1953, tudo por acusação de espionagem a favor da União Soviética. Os Rosenberg foram os únicos civis norte-americanos executados por espionagem em tempo de paz, um caso raro. Desde o início, o caso deles ultrapassou os limites do direito penal para assumir uma dimensão política, simbólica e cultural de intensidade excepcional. O caso Rosenberg não foi apenas espionagem. Foi um verdadeiro paradigma da Guerra Fria e da sociedade americana. Algo em que se entrelaçam segurança nacional, ideologia e medo social. Política da justiça. Em parte, já falamos sobre isso no vídeo que fizemos há alguns meses dedicado ao Red Scare, ao medo vermelho. Você encontra ele no canal. Hoje, vamos tentar esclarecer ainda mais o caso do casal Rosenberg. Antes de tudo, vamos falar sobre eles. Julius Rosenberg nasceu em 1918, no dia 12 de maio, em Nova York, em uma família de imigrantes russos, e cresceu em um bairro operário. Julius Rosenberg desenvolve um forte interesse pela política radical. Ele se filia à Young Communist League, a organização juvenil do Partido Comunista dos Estados Unidos. Após se formar na Seward Park High School, Julius continua seus estudos de engenharia no City College de Nova York. Ele se torna engenheiro eletrônico, justamente nesse ambiente. Conhece algumas personalidades com orientações políticas semelhantes às dele, entre eles, os irmãos Greenglass, e daí sua futura esposa, Ethel, e Morton Sobel, que se tornaria um recurso futuro para a espionagem. Em 1939, aos 21 anos, Julius e Ethel se casam. Ethel Greenglass se torna Ethel Rosenberg. E além de compartilhar a vida cotidiana, eles também compartilham o compromisso político dentro do movimento comunista. Um compromisso que dura até 1945, quando Rosenberg, trabalhando no US Army Signal Corps como engenheiro civil, cuidando das comunicações, é demitido. Está surgindo aquele medo vermelho. Eu já havia mencionado anteriormente, lembrando o vídeo que fizemos em novembro. Mas não termina aqui. Julius e Ethel Rosenberg. Nesse período, além de terem filhos, primeiro Michael Allen, nascido em 10 de março de 1943, e depois Robert Henry, nascido em 14 de maio de 1947, eles continuam frequentando os ambientes próximos à extrema-esquerda americana. Quando os dois começam a discutir tanto sobre a nova arma dos Estados Unidos, a bomba atômica detonada em Hiroshima e Nagasaki, quanto sobre o papel futuro do mundo, com a já clara oposição entre os Estados Unidos da América e seus aliados e a União Soviética, algo começa a mudar. Os dois não sabem, mas, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, as agências de espionagem dos Estados Unidos da América e as de contra-espionagem da Grã-Bretanha iniciaram um projeto que muda de nome várias vezes. O nome mais conhecido:
O projeto Venona é um projeto de decodificação de mensagens cifradas que os vários serviços trocam para tentar identificar, interceptar e prender espiões soviéticos infiltrados. Julius Rosenberg continua frequentando ambientes do Partido Comunista. E sim, Julius Rosenberg passa informações, mas são informações, no fim das contas, de pouca importância. Não é o suficiente. Em julho de 1950, Julius e Edel são presos. Por quê? Porque são acusados de terem passado segredos nucleares. Não é por acaso que, pouco antes da prisão dos Rosenberg, a União Soviética anunciou seu primeiro teste nuclear. Aquela que até então parecia ser uma arma exclusiva dos Estados Unidos passa a ser replicada também do outro lado da cortina de ferro. Por esse motivo, Julius e Edel acabam na mira, tanto da administração pública e, obviamente, da justiça, quanto da opinião pública, que vê nos dois traidores, pessoas que traíram seu próprio país para servir a outro senhor. O fato de que o irmão da esposa de Julius Rosenberg, David Greenglass, tenha trabalhado como maquinista dentro do projeto Manhattan é o elemento-chave, o ponto de virada de toda a história. Uma história que é fortemente influenciada pelo macartismo, a caça às bruxas promovida pelo senador Joseph McCarthy, as famosas atividades anti-americanas, a comissão de inquérito, as prisões, as denúncias, as listas negras. É algo que abala a América. E é algo que definitivamente vai mudar o mundo. A acusação contra Carnegie Rosenberg baseia-se em grande parte justamente no testemunho do irmão de Edel, David Greenglass, como dissemos, técnico em Los Alamos durante o período do Projeto Manhattan. Junto com David Greenglass, também testemunha sua esposa Ruth. São eles dois. Afirmam que os cônjuges Rosenberg teriam passado segredos nucleares para a União Soviética. Mas como? De que maneira? E quais segredos? Tudo isso fica guardado em uma gaveta. Isso não é dito publicamente, oficialmente, para manter o sigilo necessário em um momento extremamente crítico para os Estados Unidos. Depois de perderem a exclusividade da bomba atômica, os Estados Unidos estão com medo. Temem que a guerra contra a União Soviética possa realmente acontecer e que seja travada em condições que a tornem uma guerra completamente destrutiva. O julgamento do casal Rosenberg dura bem pouco. Apesar dos pedidos de clemência, primeiro ao presidente Truman e depois ao seu sucessor, Heike Eisenhower, o casal é condenado à morte. A sentença é executada na cadeira elétrica em 19 de junho de 1953, em Sing, e até aqui termina a verdadeira história dos Rosenberg. Os filhos são dados para adoção, a tal ponto que até mudam de sobrenome, adotando o dos pais adotivos. Mas algo muda dentro da nossa narrativa, porque se no começo a opinião pública americana aceita de bom grado a versão oficial, aquela dada pelo governo e pelos resultados do processo, fingindo não ver as graves falhas dentro do julgamento. Principalmente contra Ethel, que de fato nunca tinha se envolvido em nenhuma atividade do marido. É aí que, entre os anos 60 e 70, a mudança no clima político e cultural dentro dos próprios Estados Unidos produz uma primeira virada significativa. O McCarthyismo termina nos anos 50, quando se descobre que Joseph McCarthy é simplesmente obcecado por seus próprios fantasmas, alimentados também pelo alcoolismo. Depois, a Guerra do Vietnã coloca em dúvida a supremacia militar dos Estados Unidos e o surgimento de uma nova corrente de pensamento mais libertária favorece uma crescente desconfiança em relação às instituições estatais e militares. E é nesse contexto, no auge da Guerra do Vietnã, entre os anos 60 e 70, que o caso Rosenberg se torna objeto de uma releitura mais atenta, mais sistemática. Historiadores e juristas começam a distinguir entre a verdade processual e a verdade histórica e analisam criticamente o que havia acontecido. Uma contribuição fundamental para tudo isso é oferecida por Walter Emilian Schneier. Um relatório deles, Invitation to Inquest, que questiona toda a estrutura acusatória do processo, em particular em relação a Edel Rosenberg, que aparece como aquilo que realmente era, uma vítima inconsciente. Nesta fase, estabelece-se uma distinção cada vez mais clara entre a responsabilidade de Julius e a de Edel Rosenberg. Enquanto a consciência do que Julius havia feito
e, portanto, seu princípio de culpa era considerada plausível por muitos estudiosos, com Edel a questão era cada vez mais frágil. A verdadeira transformação desse debate ocorreu com a desclassificação, no final dos anos 80, dos materiais remanescentes do projeto Venona. E então, a partir de 1991, com a abertura parcial dos arquivos soviéticos, pela primeira vez, os historiadores puderam ter pleno acesso a fontes de inteligência independentes do processo. Os cabogramas decifrados do projeto Venona indicam com razoável certeza que Júlio Rosenberg era, sim, um agente soviético e estava envolvido na transmissão de informações militares, mas não tinha acesso a informações sobre o projeto Manhattan ou os desenvolvimentos da arma atômica. Essa descoberta tornou insustentável a tese de sua completa inocência, mas também impôs uma revisão profunda do que havia acontecido antes. Júlio Rosenberg teve um papel marginal em relação a outros agentes e sua contribuição para o programa nuclear soviético foi extremamente limitada. Transmitiu exclusivamente conhecimentos diretos de seu próprio trabalho nas áreas de eletrônica e engenharia. Nos cabogramas de Venona, descobre-se a completa ausência de provas documentais contra Edel Rosenberg, que nunca teve nenhum envolvimento operacional. Sua única culpa, se é que se pode chamar assim, foi ter se casado com Júlio e ser irmã de Davi Greenglass, que anos depois, já idoso, acabaria confessando. Davi Greenglass tentou salvar a si mesmo e a esposa Ruth. Eles eram os primeiros suspeitos de terem passado segredos nucleares para os soviéticos. E, para aliviar a própria situação, trocaram a prisão por acusações artificiais, aumentadas ou até completamente inventadas, contra a irmã e o cunhado. Mas a confissão de Davi Greenglass chegou tarde demais. Tarde demais para salvar sua irmã e o cunhado, enviados à cadeira elétrica com excessiva facilidade. E apontados pela imprensa americana e por parte da opinião pública como os piores traidores com os quais a América já teve que lidar. No século XXI, portanto, nos últimos anos, a historiografia sobre o caso Rosenberg passou a adotar uma abordagem pós-revisionista. A questão central não é mais a culpa em sentido estrito. Já entendemos que Edel era inocente e Julius era parcialmente culpado, mas sim o funcionamento do sistema judiciário americano em um contexto de emergência ideológica. Foi dada atenção especial à figura de Edel Rosenberg, interpretada como vítima de uma coerção judicial destinada a obter a cooperação do marido. Ela era simplesmente uma isca, mas, como isca, precisava ser sacrificada. O caso Rosenberg tornou-se objeto de estudo para a história da memória. Nos Estados Unidos, o caso Rosenberg ocupa uma posição ambígua, às vezes marginalizada, porque incomoda, é constrangedor ter que lembrar o que aconteceu. O fato de que, para se proteger, o Estado sacrificou 2 de seus cidadãos que poderiam cumprir uma pena diferente, mas que foram apontados como exemplo a ser punido a qualquer custo. Na Europa, nós temos uma outra forma de pensar, e sempre vimos o caso Rosenberg como um verdadeiro símbolo do macartismo. Às vezes, também simplificamos tudo isso, mas não estávamos muito distantes da realidade. De qualquer forma, o caso Rosenberg mostra com particular clareza como a produção do conhecimento histórico é extremamente condicionada pelo contexto político, pela disponibilidade das fontes de informação e pelas perguntas feitas, naquele momento, mas também depois. Mais de 70 anos após o que aconteceu, o caso já não é mais um enigma judicial. Sabemos de tudo. Sabemos com quem Julius Rosenberg convivia. Sabemos em que área ele trabalhava. Sabemos o que ele realmente passou para a União Soviética. Sabemos que a esposa era completamente alheia e inocente. Mas o caso representa um laboratório histórico para o estudo da complicada e muito, muito delicada relação entre democracia, poder e medo. O caso dos Rosenberg não questiona apenas o passado da Guerra Fria, mas levanta, antes de tudo, questões que ainda são atuais. Questões que dizem respeito ao funcionamento da justiça em situações de emergência, a capacidade das sociedades democráticas de resistirem àquela tentação de exceder, de ultrapassar os limites, no justicialismo, na vontade de encontrar um culpado a qualquer custo e, obviamente, de puni-lo da maneira mais cruel e exemplar possível.
E esse é o legado doentio do caso Rosenberg. Haveria outro final? Talvez. Quem pode afirmar hoje? Mas se analisarmos a situação na América do final dos anos 40 e início dos anos 50, não poderia haver outra saída, a menos que o irmão de Edel, David, confessasse a verdade. Mas David não quis. Ele não quis fazer isso para salvar a si mesmo e a esposa, num ato de egoísmo e covardia. O que se pode dizer a ele hoje? Nada. Ele também já morreu. Ele morreu depois de cumprir alguns anos na prisão e pode ter voltado a ser um cidadão livre. Não se pode mais dizer nada, a não ser tirar lições do que aconteceu no passado. E que lição tiramos de tudo isso? Uma lição dura, mas que deve ser lembrada. Diante das acusações, especialmente das acusações graves, mas não perfeitamente fundamentadas e sem um real suporte de provas certas, concretas e incontestáveis, é melhor não se deixar levar. Não pense em resolver tudo rapidamente, de maneira justiceira, porque talvez esteja se exagerando ou até mesmo condenando uma pessoa inocente. Esse é um ensinamento do caso Rosenberg. Isso é o que devemos lembrar hoje, ao refletirmos sobre o que aconteceu na época e que influenciou boa parte do nosso pensamento como mundo ocidental. Na União Soviética, os cônjuges Rosenberg não foram celebrados como heróis. Em parte, foram até mesmo esquecidos. Ainda hoje, na Rússia moderna, se você perguntar sobre Julius Edel Rosenberg, a maioria dos russos não saberá o que responder, simplesmente porque eles não tinham um papel, especialmente Edel. E isso nos faz entender como o medo do que não conhecemos, ou o medo incontrolável do que tememos e não sabemos enfrentar, é o pior conselheiro de todos na vida cotidiana de nós, cidadãos comuns. Imagine o que o medo pode fazer nas mãos do poder, lá onde se decide o destino de centenas de milhões de pessoas, lá onde se tomam decisões drásticas, lá onde, se alguém quisesse apertar aquele botão, poderia acabar com a própria existência da humanidade e deste planeta.